Agora vamos ver com vocês aqui um gráfico que precisamos aprender a fazer este gráfico aqui maravilhoso, que é o gráfico de box plot. O gráfico de box plot ele é muito importante porque a maioria dos estudos hoje científicos eles se baseiam nesse gráfico. Então eu resolvi trazer eles para vocês verem como que ele é feito. Então a gente viu em uma dessas aulas de outubro como calcular vocês devem lembrar, né? O primeiro quartil, o terceiro quartil, a distância interquartílica e a mediana. Então vamos relembrar aqui para a gente ver como que a gente faz esse gráfico aqui, o gráfico de box plot e a sua interpretação, como é feito, tá? Depois a gente vai trabalhar com alguns exercícios. Bom, primeira coisa que você vai fazer é analisar os dados. Então você vai pegar o conjunto de dados, né? Então tá aqui um conjunto de dados que foi dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então temos 10 dados aqui, 10 números, né? Então, primeira coisa, você vai ter que calcular o menor número. Primeira coisa que você tem que fazer é colocar em ordem crescente, né? Coloquei em ordem crescente de 1 até o 10 aqui os meus dados. Daí, eu vou calcular, vou achar aqui qual o menor valor e vou colocar o mínimo. O mínimo, menor valor, 1. Qual o maior valor? O máximo, 10. Beleza? Achei o mínimo e achei o máximo. E chove, hein? Deixa eu fechar a janela aqui. E chove. Bom, daí eu vou achar o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil para poder fazer esse gráfico. Então, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Achar a mediana. Como que eu acho a mediana? Então, a mediana é o número que divide o meu conjunto de dados ao meio. Como eu tenho um número par, então eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São números pares. Então eu vou pegar a minha mediana, vou dividir aqui 4 para cá, 4 para cá, sobrou os 5 e 6, então a média em números pares vai ser 5,5. Vai ser a média 5 mais 6, eu achei a mediana 5,5, tá? Daí, agora, 5,5 é a minha mediana. Ela está localizada bem aqui, entre os 5 e os 6. Essa é a mediana. Daí eu vou calcular o primeiro quartil. O primeiro quartil será dos menores números, tá? Você vai calcular aqui os menores, achar a mediana do meu conjunto menor. Qual que é o conjunto menor? 5, 4, 3, 2 e 1. Qual que é a mediana desse conjunto menor? É a 3. Então, ó, 1, 2, 4 e 5. A minha mediana está aqui. Então, eu acho aqui que a minha mediana do primeiro quartil é 3. E qual que é a mediana do segundo quartil? Do segundo quartil são os números maiores, né? Acima da mediana. Os números superiores à mediana é o terceiro quartil. E os números inferiores à mediana é o primeiro quartil. Quais os números são superiores a 5,5? 6, 7, 8, 9 e 10. Esse aqui, eu tenho que achar qual que é a mediana deles. Qual que é o número que divide esse conjunto de dados? 8. Então, ó, terceiro quartil, 8. Tá, agora eu já tenho o mínimo, a mediana do primeiro quartil, 3, a mediana do conjunto, a mediana do terceiro quartil, 8, e o máximo. Com esses números, eu consigo calcular o meu gráfico box plot. Então, eu vou colocar aqui de 0 a 12 o meu conjunto de dados, mas o meu conjunto de dados começa do 1 e vai até o 10, certo? Que é o mínimo e máximo. Então, eu coloco aqui o meu, aqui nas ordenadas, no eixo Y, os meus dados. Então, vai começar no 0 e vai até o 12, tá? Então, eu vou achar aqui, qual que é o mínimo? Então, o mínimo é 1. Então, aqui eu traço uma linha.
traço uma linha aqui, você vê, uma linhazinha, que é o mínimo do meu conjunto de dados. Então, aqui é o valor mínimo do meu conjunto de dados. Daí, o valor máximo é 10. Eu traço outra linha aqui no 10, certo? Outra linhazinha curta aqui. E o 8 é, aqui, o 8 é o terceiro quartil. Então, eu vou fazer um retângulo agora aqui, certo? Como que é feito esse retângulo? Uma linha superior aqui do terceiro quartil e uma linha inferior, no caso 3 aqui, que é o primeiro quartil. E eu traço aqui, faço o meu quadrado. E no centro aqui tá o quê? Esse pontinho, a minha mediana, certo? Então, a minha mediana tá aqui, ó, 5,5. Põe um pontinho aqui. Então, dessa forma, utilizando o valor mínimo do meu conjunto de dados, o valor máximo do meu conjunto de dados, a mediana, o terceiro quartil, o primeiro quartil, eu faço um quadrado, um retângulo, e no centro um ponto, que é a minha mediana, eu tenho um gráfico box plot. Então, analisando esse gráfico box plot, a gente percebe o quê? Que o retângulo do diagrama aqui, de caixa, de box plot, é dado pela distância interquartílica. Então, 8 menos 3, que seria 5, é a minha distância interquartílica. Então, qual que é a distância interquartílica aqui? É o Q3 menos o Q1, né? É o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Você tem a distância interquartílica, coisa que a gente já viu, está revendo aqui. Esse conjunto de dados aqui, que está dentro do meu retângulo, ele contém 50% dos dados que estão no centro da distribuição. Então, eu tenho aqui 50% do meu conjunto de dados, né, que estão no centro da minha distribuição, estão entre 8 e 3, né? Entre 8 e 3, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu tenho 50% do conjunto de dados, e dessa forma você consegue determinar onde está a 50% dos dados analisados nesse gráfico, somente observando o gráfico aqui. Agora você já consegue entender como que funciona esses gráficos aqui de box plot. Então, a seguir, alguns exercícios para vocês.